Aqui é o Ricardo, e esse é mais um daqueles vídeos da série Desenhando. E para quem ainda não sabe, a série Desenhando é um conjunto de aulas na qual eu abordo as maiores dúvidas que chegam para mim através das redes sociais ou em relatos de alunos e estudantes de desenho no geral. E na aula de hoje, eu vou falar sobre aquilo que a gente precisa fazer e entender para poder abordar melhor a questão do movimento no desenho dos nossos personagens e não acabar ficando com um desenho completamente duro, um personagem robótico. Eu quero lembrar ainda que você pode pagar um preço bem barato por esse vídeo, por essa aula. É só clicar no botão de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, além de seguir a gente nas outras redes sociais. Todo mundo começa a desenhar aqueles personagens, né? Se não é através de uma cópia de um desenho de outro artista, quando começa a fazer um desenho de cabeça, começa a fazer personagens completamente de frente. No máximo, vai fazer um personagem meio de perfil. Tá? Eventualmente a gente evolui um pouquinho, começa a fazer busto, começa a fazer expressão de personagem, começa a fazer de repente só o personagem acima do peitoral dele, então vai fazendo aqueles personagens mais paradinhos mesmo, mais ângulos, só mostrando realmente o design de rosto, design de cabelo e tal, né? Mas não chega de fato a colocar esse personagem numa posição. Eu nem falo uma posição de ação em que ele esteja fazendo alguma coisa maluca, mas uma pose qualquer em que ele esteja se movimentando, em que a gente tenha uma pose mais dinâmica, alguma coisa nesse sentido. Então, para isso é que vai servir essa aula, exatamente para tentar fazer vocês saírem um pouquinho dessa zona de conforto e aprender uma coisa um pouquinho mais nova, né? De se desafiar a inventar uma novidade para os desenhos de vocês. Antes de começar, a gente vai falar do que eu gosto, né? Eu gosto não, porque não fui eu que inventei, mas é muito comum da gente tratar isso como CSI. E não é o CSI, aquela série investigativa que passava na TV a cabo, né? A gente está falando de outra coisa baseada no movimento. Na verdade, o que a gente está falando é da ideia de movimento, e aí uma forma super simples de a gente poder entender isso é pensar nessas letras, que várias vezes o movimento vai ser representado um pouquinho por essas letrinhas aí. Então, eu peguei 3 imagens aqui para poder utilizar como exemplo para vocês poderem visualizar. E a gente pega aquela menina ali, a forma que representa ela é um C, por exemplo. Aquele cara que está ali com a bola de basquete é mais um S. Aquele outro que está mais parado é um I. Então é uma forma super simples e claramente super estilizada de a gente conseguir representar esses formatos, a gente conseguir entender isso. Então uma posição que ela está bem parada, né, estática, ela vai ser mais um I de fato, né, uma linha completamente reta. E geralmente o interesse do movimento não vai estar exatamente nesse tipo de posição, vai estar justamente nas posições que contêm uma linha de movimento mais intensa, mais acentuada, um pouquinho diferente desse padrão. Então, quando a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que observar muito isso nas figuras que a gente está representando, as figuras que a gente está observando, que a gente entende que vai fazer dentro do nosso desenho. Então, é importante que a gente, primeiramente, observe o que é essa linha de movimento. A gente pode ligar, pensar nela como a linha de eixo, mas a gente não tem que imaginar que ela é somente a linha central do corpo que vai até a cintura. Na verdade, ela tem que compreender o movimento corporal inteiro. Então, é a maior linha de movimento que vai representar vindo da cabeça até os pés. Então, a gente tem que conseguir representar grande parte do movimento corporal dessa forma. Então, é a forma mais simples de representar esse movimento. Só que assim, além da gente conseguir entender qual é a linha de eixo, né, a gente conseguir observar qual é a linha central do corpo, a gente também, antes de fazer o próprio desenho gestual, a gente tem que entender certos ângulos que o corpo vai apresentar para que a gente também consiga representar esses ângulos no nosso desenho, no que a gente estiver fazendo. Então, sempre que a gente está observando uma posição, e essa é a abordagem que eu utilizo sempre que eu vou fazer os meus próprios desenhos, seja eles de cabeça ou de observação. Então, eu sempre pontuo primeiro fazendo a própria cabeça, né? E aí, em seguida, eu faço algumas linhas que são as linhas horizontais, né? Então, é a linha do ombro, faço também a linha da cintura para poder fazer o ângulo correto. E aí traço a linha que vai do pescoço até a área da virilha. Depois disso, aí eu posso fazer braço ou perna, o que eu achar melhor, achar mais importante de poder fazer. E aí o que a gente consegue visualizar nessa imagem, que é essa pessoa mais central, se a gente fosse pensar na linha central do corpo, a linha de eixo dele, né, a linha de movimento dele, ela se aproximaria muito mais do que é o I, né, do que a gente está falando.
Agora, as duas outras figuras que estão do lado, elas têm um movimento, muito embora elas sejam paradas, posando para foto, a figura ela aparece com um movimento mais acentuado, ela está mais interessante. Mas isso acontece porque existe uma contraposição de ângulos ali. Então a gente observa o ângulo que tem a cabeça versus o ângulo dos ombros versus o ângulo da cintura. Então existe uma contraposição dos ângulos, e isso vocês podem utilizar no desenho de vocês para deixar qualquer posição mais interessante. Então é girar a cabeça para um lado, os ombros para outro, a cintura para outro, e a posição ela vai ficar super, né, interessante, super dinâmica, mesmo numa posição parada. Mas sempre que a gente estiver observando um desenho, a gente quiser representar o ângulo, quiser entender por que ele está tão interessante, então começa dessa forma, faz primeiro a cabeça, depois puxa os ombros, faz em seguida a linha da cintura, né, a linha que vai representar o ângulo da bacia, traça a linha central do corpo, que vai até a virilha, e depois puxa para poder fazer pernas e braços, e aí a gente vai conseguir fazer o movimento completo, né, o boneco de palitinho completo que representa o corpo. Lembrando sempre que ele vai estar de acordo com aquela linha de movimento central, aquela vai lá do topo da cabeça até a ponta dos pés. Então, sempre que a gente tiver uma posição mais interessante, é porque ela fugiu um pouquinho daquela lógica do I, né? Ela vai ficar muito mais parecida com um S na maior parte dos casos. E esse é bem o tipo de exemplo que a gente vai encontrar não só na figura humana, mas a gente também vai encontrar dentro de qualquer ilustração de mangá, quadrinho americano, quadrinho europeu, qualquer posição que ela vá ser mais dinâmica, que ela vá ser mais interessante, ela vai estar lidando com essa lógica de linha de eixo, a linha de movimento que a gente vai utilizar para o corpo, esse fluxo intenso de um ângulo para o outro. Então, ele vai sempre ter um pouquinho dessa contraposição, que é o caso que a gente consegue visualizar nessas três posições, nessas três imagens que eu estou utilizando de exemplo aqui. A pirata do centro, ela tem uma contraposição muito grande entre o que a gente está vendo dos ombros para o que a gente está vendo para a cintura, por exemplo. As pernas também, existe um ângulo super interessante para cada uma delas está mexendo para um ângulo um pouquinho diferente. A figura que a gente tem do lado da menina, ela também tem uma contraposição interessante entre o que é a cabeça, a parte do tronco, o tronco inteiro está meio que para o mesmo ângulo, só que depois as pernas são um ângulo diferente do tronco, então também tem uma contraposição. Então a contraposição não é somente a diferença entre ângulo dos ombros e ângulo da cintura, às vezes pode ser entre ângulo superior e ângulo inferior. Então a gente sempre pode brincar com essas posições, isso é super importante, principalmente quando a gente está observando o desenho gestual, mas talvez mais importante ainda quando a gente está utilizando esse desenho gestual para criar as nossas próprias posições, mesmo que a gente faça uma coisa como o cavaleiro que está do lado, que é uma posição mais paradinha. Antes a gente pensar em fazer os membros, né, antes de pensar em fazer perna, braço, né, que vão envolver utilizar cilindros e esferas, é mais fácil a gente focar numa área que ela vai ter grande parte do movimento corporal, que é a área que envolve o que eu gosto de pensar em três grandes partes, né, a parte A, B e C, que seriam cabeça, tronco, né, que é referente mais à área das costelas, e a cintura, né, que é referente mais à área da bacia. Porque grande parte do movimento que a gente vai fazer no corpo vai estar acontecendo exatamente nessas três partes. Então elas são extremamente importantes a gente conseguir compreender e conseguir bastante brincar com elas. Então, da mesma forma que eu estava fazendo a cabeça girando, a gente também tem que ser capaz de conseguir fazer isso para essa área. E a minha sugestão é começar bem simples, é começar fazendo completamente diferente, mas pensando sempre na tridimensionalidade. E aí pegar aos pouquinhos mexendo uma coisa, deixa a cabeça reta, mas aí de repente move a parte do tronco para um lado, mas mantém a bacia reta. Aí depois de ter feito isso, pô, ficou bacana, legal. Depois de ter feito isso, então agora mantém a cabeça reta, mantém o tronco reto, mantém as costelas retas, mas de repente move a bacia para um dos lados. E aí se isso ficou legal, aí pronto, agora experimenta então fazer uma coisa mais elaborada. Então move cada uma dessas partes do lado superior para um lado. Então move a cabeça para um lado, move o tronco um pouquinho para outro, move a bacia um pouquinho para outro, para ter um movimento que vai ser um movimento mais próximo até mesmo do movimento que vai ser natural. Então é importante que vocês
sejam capazes de movimentar de fato. Não é só desenhar ali de frente, porque desenhar de frente é o padrão que todo mundo consegue fazer. Não, mas você tem que pensar na tridimensionalidade. Além de pensar na tridimensionalidade, tem que conseguir girar essas partes do corpo. Por isso, da mesma forma que eu fiz com a cabeça, de tentar fazer ela, girando ela, fazendo ela na altura dos olhos, fazendo ela acima dos nossos olhos, fazendo ela abaixo dos nossos olhos, tem que tentar fazer também a mesma coisa com essas três partes. Tanto elas retinhas, perfeitamente retinhas, sem movimentação, como também tem que tentar fazer elas mexendo. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque, novamente, é a parte que mais se movimenta do corpo, é a parte que vai ter mais ângulos do corpo, é a parte, inclusive, que a gente vai fazer a grande parte dos músculos, os grandes músculos do corpo vão estar concentrados nessa parte. Então, é uma parte muito importante da gente conseguir fazer ela, de conseguir compreender o volume dela, tá? E aí, é claro que num corpo humano normal, essa parte, essa volumetria, ela é muito mais próxima de ser arredondada, porque o corpo por inteiro, né, por si só, ele geralmente é mais arredondado. Mas até mesmo nisso, fazer ele quadrado, mais quadradinho, mais paralelepípedo, é mais fácil, porque a gente consegue identificar com clareza o que é frente, o que é topo, o que é lateral. É mais fácil a gente conseguir localizar onde é que vão os ossos, por exemplo. É mais fácil a gente conseguir localizar onde é que a gente vai fazer os músculos do peitoral, os músculos abdominais, tentar identificar, inclusive, onde é que vai ser a luz e sombra. Então, como eu disse, é muito mais fácil a gente mexer um paralelepípedo do que a gente mexer um formato mais circular, mais arredondado, exatamente por isso. Então, a gente começa sempre por esse mais fácil. E aí vai girando este corpo, vai fazendo ele com ângulos diferentes, vai tentando coisinhas diferentes. E é importante esquecer completamente os outros membros, esquecer braço, perna, esquecer esse tipo de movimento e focar simplesmente nessas três áreas, a área A, a área B e a área C, e fazer vários estudos com ela, tentando não se preocupar muito com o resultado final, tentando simplesmente fazer. Não precisa ficar bonito, não precisa ser publicado no Instagram, não precisa nada, mas precisa ser tentado, porque esse é o tipo de exercício que vai nos ajudar de fato a fazer posições super interessantes no futuro. Mas agora, seguindo em frente, para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse movimento, pensar sobre os ângulos e até mesmo sobre uma ideia de proporção, eu gosto de começar, né, e inclusive eu vou desenvolver isso mais para frente, mas eu gosto de começar sempre pensando em equilíbrio. Então, é uma ideia que é uma ideia recorrente, que é uma ideia de equilíbrio entre parte superior e parte inferior do corpo, onde a parte superior é a área onde a gente vai ter cabeça, tronco e a bacia, e a área inferior é onde a gente vai ter, de fato, as pernas. Então é legal a gente poder começar um desenho ele super simples, como o exemplo que vocês estão vendo aí. Eu estou fazendo um esqueleto muito simples, eventualmente eu vou fazer um esqueleto mais complexo, mas é só para mostrar um pouquinho da estrutura e que na parte superior do corpo, né, a parte de cima do equilíbrio, é onde a gente vai ter essas áreas, que é as áreas das costelas e a área da bacia. E aí, depois na área inferior é onde a gente vai ter de fato as pernas, a gente vai ter a área do joelho, vai ter os pés e tudo mais, mas existe um equilíbrio entre essas duas partes. E ao fazer isso, aí eu consigo buscar, né, retornar aquelas partes que eu tinha feito anteriormente, né, que são aqueles paralelepípedos, aqueles quadrados, e aí em cima dessa estrutura que agora a gente está vendo que são as costelas e a bacia, eu coloco os quadrados que é uma parte referente ao tronco, né, a área da cintura. Então é mais fácil a gente conseguir entender até mesmo o que a gente está fazendo, quando por base a gente tem uma estrutura básica, né, dá para entender o que a gente está representando. Na outra aula eu estava falando sobre como a cabeça, aquele quadrado que é a cabeça, aquele paralelepípedo que é a cabeça, ele está representando um crânio, né, a massa cranial, é por isso que a gente tem aquele recorte em um dos quadrados. E agora, como estou mostrando isso para vocês, né, essas áreas que são o esqueleto, a gente está representando de uma forma muito simplificada através dessas formas geométricas. E depois desse entendimento das formas geométricas, na qual, além de fazer a cabeça, o tronco e a bacia, a gente vai colocar agora esferas e cilindros para a gente poder fazer os membros. Então, toda a parte que é uma parte que a gente pode considerar que é uma parte de transição de um grande osso para outro, por exemplo, o joelho, o cotovelo, a área que vai ligar o braço ao nosso ombro. Então, essas áreas de transição, a gente faz ela como se fossem esferas, né? Então, a gente imagina que tem uma esfera ali, né, como
uma roda, por exemplo, né, que vai unir esses dois pontos e vai fazer com que esse movimento seja mais livre. E aí, depois, entre duas esferas, a gente vai ter de fato um cilindro, que vai ser a área que a gente vai utilizar o antebraço, a gente vai fazer bíceps, a gente vai fazer a coxa, a gente vai fazer a canela, por exemplo. Então é importante a gente entender que a gente está simplificando tudo isso, e nesse momento nem é tão relevante que a gente pense no contorno das coisas. Então a coxa, quando eu faço um cilindro, ela não precisa representar uma coxa de verdade, não. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre fazer através do mais simples. Então ele de fato é um cilindro que ele pode até começar mais grosso, porque ele começa vindo da bacia, e eventualmente ele diminui um pouco de tamanho conforme ele vai chegando na área do joelho. Da mesma forma, o braço. Quando ele está saindo do corpo, ele é mais grosso, quando ele chega no antebraço, ele vai ficando mais fino. Mas não é importante que a gente tente representar o bíceps ou o tríceps nesse caso. Isso não é relevante. O relevante é que ele seja absolutamente tridimensional e que a gente, né, a partir do que eu estava falando na outra aula, a gente seja capaz também de tentar girar isso dentro de uma ideia de 360 graus, que a gente seja capaz de poder de fato fazer isso, tá? Então a gente começa de uma forma super simples, a gente pode começar fazendo ele de frente, fazendo ele de perfil. Só que eventualmente muito desse estudo que a gente vai fazer, dessa tridimensionalidade, a gente vai utilizar fotografias para poder fazer um desenho mais apurado, e eventualmente a gente pode utilizar outros desenhos para poder fazer essa análise. E por que que essa análise ela é importante? Porque, de novo, o nosso objetivo é fazer com que o nosso desenho seja cada vez mais tridimensionalizado. Então é importante que a gente observe fotografias e tente representar a tridimensionalidade desses objetos de estudo. Que a gente pegue a fotografia de uma pessoa, que nessa pessoa correndo, por exemplo, e tente encontrar ali dentro os cilindros, tente encontrar o ângulo, tente representar mais ou menos a forma correta que a gente está visualizando. Eventualmente não vai estar perfeito de acordo com o que a gente está fazendo, e não é problema nenhum. O importante é que a gente faça, que a gente tente entender e que a gente tente visualizar. Retornando ao que eu falo numa das aulas iniciais, é importante que a gente tenha aquela visão artística. Quando a gente observa uma pessoa, a gente observa um carro, um prédio, a gente tem a visão artística de tentar reduzir o que a gente está visualizando para a coisa mais simples possível. Então, quando a gente está fazendo a figura humana também, então a gente não pensa no detalhamento dessa figura, na roupa que está ali em cima, na dobra, na luz e sombra, nos músculos. A gente está pensando na estrutura básica, nos ângulos, né, no contraposto que existe entre cabeça, tronco e cintura, por exemplo, no ângulo que a perna está formando, se a perna que está mais para frente ela está mais grossa ou mais fina do que a de trás, por exemplo. Então, isso são coisas que a gente vai observar e aí a gente começa a fazer um processo de desenho analítico, que é aquele desenho em que a gente não está preocupando em fazer a proporção de fato, a gente não precisa fazer 8 cabeças, 6 cabeças de tamanho, a gente está observando e tentando representar a tridimensionalidade, tentando representar através de caixas, de cilindros, de esferas, de uma forma super simples. Se vai ficar proporcional ou não, não é importante. O importante é que ele fique tridimensional. Por que vai acontecer? E vocês vão notar conforme vocês forem fazendo isso, desde que vocês não enfrentem desafios muito grandes, vamos começar através do mais simples, eventualmente vão fazendo um pouquinho mais complexo, até a gente chegar em algo super complexo. Então, se a gente pega uma referência, por exemplo, de uma pessoa de frente, parada, depois a gente pega essa pessoa em movimento, e depois, eventualmente, a gente pode pegar essa pessoa saltando, essa pessoa caindo, essa pessoa correndo. Então, a gente começa a pegar desafios que a gente consegue lidar de fato. Então, vai acontecer uma coisa quando vocês começam a fazer esse tipo de exercício, na qual vocês tentam se preocupar menos com a proporção. Vai acontecer que quanto mais vocês observarem esse tipo de desenho, mais vocês representarem, mais vocês vão notar se a proporção está correta ou não. É a coisa mais incrível que acontece, porque vocês vão instintivamente notar os espaçamentos. Vocês vão estar tão acostumados com essa observação, com os espaços que vocês estão vendo, que naturalmente vocês vão corrigir os desenhos de vocês e naturalmente vocês vão ver esse tipo de problema acontecendo no desenho de outras pessoas. Porque muito do nosso problema com proporção vem do fato de que a gente sempre fica procurando a proporção, a gente sempre fica tentando calcular a proporção, se vai ser 6, se vai ser 8, se vai ser 4, e aí a gente não acerta e fica frustrado. Quando na verdade a gente tem que observar mais a figura humana. E aí, quando eu falo observar, não é observar o desenho de outros artistas, porque esses artistas a gente não sabe qual foi o estudo deles, qual é a técnica que eles empregaram por trás. Às vezes eles estão só desenhando de cabeça sem se preocupar, e a gente está sempre tentando procurar e usar eles como modelo para a gente.
Então, quando a gente usa uma fotografia de uma pessoa, e aí eu entendo que vários artistas que vão fazer mangá, por exemplo, não querem fazer esse estudo, mas a verdade é que a gente tem que encarar que grandes artistas, mesmo os de mangá, fazem estudos de figura humana com base em fotografia. Então, é importante a gente usar foto, porque quando a gente olha para uma foto, a gente tá em contato com uma proporção natural, a proporção que os seres humanos são, e a proporção que a gente naturalmente observa e entende ela como correta. Então, quando a gente vai observando isso e vai representando isso através desse estudo analítico, mais e mais essa ideia de proporção ela vai se entranhando dentro da nossa cabeça e ela vai ficando cada vez mais natural e a gente vai cada vez mais conseguindo fazer os nossos próprios desenhos em posições mais difíceis e mesmo assim dentro da proporção. Então, o que que vai solucionar a proporção de vocês? E eventualmente a gente vai inclusive entrar em proporção, mas vai solucionar a ideia de proporção para vocês é exatamente essa parte, primeiro, de desenho analítico, através de fotografia, através de trabalho de outros artistas. E aí depois disso sim, depois a gente fazer vários desenhos analíticos, a gente vai ser muito capaz de pegar essas, como eu digo, pequenas peças de Lego que formam o corpo, né, que são os paralelepípedos, os quadrados, as esferas, os cilindros, a gente vai poder pegar essas posições, né, pegar essas pequenas peças e a gente vai dispor elas dentro da nossa folha, dentro do nosso espaço de desenho, e a gente vai conseguir fazer posições cada vez mais interessantes. Então, é super legal da gente poder eventualmente fazer um desenho um pouco analítico, observando, e depois a gente tenta fazer ele de cabeça, a gente tenta inventar uma posição, a gente pega aquela imagem que a gente estava fazendo, né, com referência, por exemplo, a mulher correndo, e tenta imaginar como é que seria se eu visse ela por outro ângulo, a mesma imagem, mas de repente eu, como se eu fosse tirar uma foto, ao invés de eu tirá-la de frente, eu dou dois passinhos para o lado. O que que isso significa? Como é que isso modificaria o ângulo que eu estou vendo? Será que modificaria a forma? Então é interessante da gente tentar fazer esse exercício, porque é a partir desse tipo de pequeno desafio que a gente consegue evoluir o nosso processo de desenho. Puxando diretamente para a área de prática de verdade que vocês vão fazer para os desenhos de vocês, para a gente não ficar, né, de repente, vocês estão achando que é só uma parte teórica, muito embora tudo que eu já tenha falado ali, tem sempre uma parte muito prática, né, que está sendo demonstrada, que vocês podem seguir. Mas um exercício que eu acho super bacana é um exercício sempre de análise, né, aquela análise de observação primeiro, né, sempre a gente tentando entender qual é o ângulo que a gente está visualizando as coisas, tentando entender de fato a estrutura. Então, né, a gente vai fazer um exercício muito grande, né, de uma observação ativa em cima dentro dos desenhos de outras pessoas, pode ser através de fotografia, enfim, né? Então é um processo realmente de tentar entender as partes que formam os objetos. Então por isso que toda a imagem que eu vou pegar como referência, a primeira coisa que eu vou fazer através dela é tentar identificar os ângulos de cada um desses elementos, tentar identificar qual é a linha de eixo, né, qual é a linha de ação do movimento que está sendo representado ali, quais são os pontos, né, os ângulos que cada parte do corpo, né, lembrando das partes principais, né, qual é o ângulo que a cabeça está respeitando, o ângulo que os ombros estão respeitando, o ângulo que a cintura está respeitando, para que eu consiga fazer com que a linha de eixo, a linha de centro do corpo fique correta. Depois disso, aí eu vou trabalhar mais com a estrutura tridimensional, né, aquelas caixotes, então, fazendo com que eles fiquem nos ângulos mais ou menos corretinhos, assim, para que eu possa, de fato, entender, né, o nosso ponto de visão com relação a isso. E quando a gente começa a fazer esse processo analítico, é aí que a gente aprende, de fato, a fazer posições, né? Então, a gente não está copiando posições, a gente está aprendendo posições. E não tem nenhum problema se tu tem a possibilidade de fazer isso por cima do desenho de outra pessoa. É ótimo. É claro que daí tu não vai utilizar para postar isso no teu Instagram nem nada, ele é simplesmente um estudo, né? Então a gente tem que ser muito honesto com relação a isso. Ele é um estudo para que a gente possa de fato entender. E a partir desse estudo é que sim, né? Depois que eu já entendi, já consegui aprender mais ou menos várias posições, vários ângulos, várias coisinhas, aí é o momento de colocar em prática, de nos testar, de fazer uma coisa completamente diferente, como a imagem que vocês veem, a imagem do Venom que eu já utilizei em outra ocasião, mas ela é exatamente o exemplo perfeito de um estudo, né? Um estudo feito realmente para ver o quanto eu consigo fazer, de repente fazer um ângulo de ação, fazer uma posição mais ameaçadora, vinda de baixo. Será que eu consigo fazer isso? Então, estava testando ali exatamente todos esses pormenores de desenho mesmo, né? Então é um personagem, nem tem outros personagens em cena, é um personagem só, mas é um personagem que a imagem ela está sendo usada exatamente para poder testar
realmente colocar em prática tudo o que foi aprendido até aqui, e é o que vocês têm que fazer também. Então, eventualmente, depois de ter feito muito estudo, aí a gente coloca em prática num desenho completo e seguimos para o próximo. Valeu!